Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo para os livros dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura. É o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado no canal após as 21 horas. Peço agora que você desligue seus microfones para que nós possamos fazer a oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo de hoje, e assim seja, graças a Deus. Então, estamos aqui com esses capítulos, estou fazendo um capítulo por vez, que estamos com bastante referências. Então, deixa eu passar aqui para compartilhar. Share. Com um monte de arquivo aberto aqui. Pronto, agora vai dar certo. Aqui são quatro, tem três arquivos, três anexos e o arquivo do estudo. Então, hoje nós estamos no estudo 11, capítulo 16. E esse capítulo ele vai ficar falando bastante sobre as considerações sobre sessões mediúnicas, das histórias que estão acontecendo. Ele vai falar um pouquinho só e depois vamos ficar falando sobre essa situação da sessão mediúnica. Então, ao cair da tarde, o Miranda fala que eles foram para a enfermaria, onde se encontravam Fábio e o seu amigo, Fábio daquele do acidente de carro, né? Em recuperação através da terapia do sono. Ambos se apresentavam agitados, demonstrando experimentar dores amargas que os faziam despertar com a face alucinada. Ele já tinha falado mais ou menos isso no outro capítulo, né? Então até tinha essa imagem aqui, que é essa daqui que a Jussara coloca para a gente no estudo lá do grupo da Sueli Calda Schubert. Então aqui estão eles numa enfermaria, né? Cada um sua caminha, coisa e tal, e eles estão vendo que os dois estavam agitados ali, e dois auxiliares estavam atendendo eles pacientemente, tentando infundir-lhes paz através das palavras amigas que transpiravam confiança. Aí o Bezerra fala que quando ele, não, aí o Miranda fala que quando eles se acercaram desse pessoal aí, o doutor Bezerra, experiente, da experiência dele, identificou a razão do tormento e esclareceu. É chegado o momento da inumação, que é o sepultamento, né? As famílias, em dor superlativa, lamentam o infeliz acontecimento que os dilacera e chama-os nominalmente, com exclamações de inconformismo, que se transformam em agentes mentais dilaceradores que os alcançam. Eles ouvem e não entendem o que se passa. Não têm ideia do que lhes sucedeu, nem sequer possuem qualquer preparo para o retorno. Em seguida, o benfeitor aplicou em Fábio expressiva carga de energia anestesiante que o acalmou, fazendo o mesmo com seu jovem companheiro, que chorava, agônico, em agonia, né, em perturbação profunda. Aí ele comenta: este é um dos instantes mais difíceis para o recém-desencarnado, que perdeu o corpo sem dele libertar-se. Então, a pessoa está, na verdade, ainda está ligada, né? Que é como ele está falando. Há um apego muito acentuado aos despojos físicos, como é natural em casos desta ordem. Nós já comentamos no outro capítulo que quando tem acidente, assim, a pessoa às vezes fica, que é muito rápido, né? Às vezes a pessoa fica muito apegada à parte do material, né, do corpo. Aí ele comenta agora em relação à família que esses vínculos são fortes cadeias que amarram as criaturas umas às outras. Nessas horas mais poderosas ainda, né? Quando se percebe a nulidade de qualquer recurso que atenue a angústia de uma separação, que muitos ainda supõem eterna. A morte, em tais situações, transforma-se em fator principal de neuroses e psicoses mais profundas, que conduzem a loucuras e ao suicídio. Lamentavelmente,
As religiões tradicionais não lograram fazer cessar o caráter místico da morte, tranquilizando os que ficam no mundo e preparando, por antecipação, os que partem. Ao Espiritismo, com sua estrutura ético-religiosa, firmada no Evangelho de Jesus, cabe a grandiosa tarefa de diluir das mentes o povo da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo ensinando a valorização da vida. Ressalvadas outras finalidades expressivas, as sessões práticas ou mediúnicas do Espiritismo assumem, igualmente, a função consoladora, pelo aliviar de saudades e diminuir de dores que propiciam, através do abençoado intercâmbio espiritual, não somente de entidades veneráveis, como daquelas que sofrem, ensinando pela dor a correta vivência do amor. Também tem a função consoladora, por facultar o retorno dos seres amados ao convívio afetuoso pela palavra oral ou escrita. Então, no caso, pela psicofonia ou pela psicografia, certo? Nas materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo. Nessa época aqui, ainda se falava de materialização, né? Isso aí foi aconteceu, que a gente sabe, na época dos anos 70, e aí ele escreveu, o livro foi publicado em 82, mas ainda existia, né, esses casos de estudo e tudo. Ele vai até comentar aqui na frente. Escolas de bênçãos superiores. A sessão de intercâmbio é medicação para os espíritos de ambos os lados da vida. Estímulo e prova da sobrevivência, por cujo valioso concurso assumem-se responsabilidades morais e coragem para vencer as vicissitudes do caminho de ascensão. A Sala também trouxe vários outros slides na sequência sobre essa história do desligamento, que o Bezerra falou, que eles estão muito ligados. Então, ela trouxe as etapas de desligamento. Isso aí, na verdade, pelo que eu identifiquei, é a foto daquela morte do Dimas, que é do Obreiro da Vida Eterna. Mas aí ele vai falar em relação à preparação, o ambiente doméstico, os familiares e o próprio espírito, que desencarnará em breve, recebem visitas quase que diárias para auxílio magnético e preparação. Alguns recebem uma aparente melhora para a consumação das suas últimas tarefas e para o último contato com os que lhes são queridos. Essa melhora geralmente é aquela história da melhora da morte. A pessoa está muito mal, aí quanto mais a família fica junto, agarrada, e vai firmando, vai fazendo os fios em volta, cada vez fechando mais aquilo ali numa situação que presa, né, prendendo eles entre a família e a pessoa que está desencarnando, e aí eles combinam, vamos fazer uma coisa, vamos é, melhorar ele aqui agora, aí dá a tal da melhora da morte, e as pessoas tranquilizam, vão dormir, e aí chega de madrugada, aí eles vão lá e conseguem desligar, tirar esses fios, desligar aquele moribundo para poder levar ele, desligar ele do corpo. Aqui também vem umas que ela tirou das sensações antes do desenlace em outros casos. Então, aqui, os laços que prendem o espírito ao corpo físico, como se afrouxam durante doenças prolongadas, que antecipam a morte do corpo físico. Por isso, os moribundos desdobram com facilidade para a devida preparação junto à equipe responsável pelo seu desenlace. Então, assim, eles falam muito em idoso, pessoa que fica muito tempo doente ou e também está em estado de coma. A pessoa está lá deitada no corpo, mas geralmente a pessoa está conversando, está mostrando ela que está pelo fio de prata aqui, conversando. Parece que aqui até o doutor Bezerra, né? E aqui outros espíritos bondosos ali, benfeitores, e aí conversa, a pessoa está conversando, explicando que ela já, né, vai partir, olha, encontra com parentes, e aí vai tranquilizando a pessoa já. E também tem uma aqui embaixo que ela fala que alguns espíritos que morrem em acidentes trágicos sentem antecipadamente o fim que os aguarda, sofrendo grande angústia no coração, muitas vezes inexplicáveis naquele momento. De alguma forma, sabem o que os espera. Contudo, nunca imaginam que um acidente os aguarda. Isso acontece, né? Tem um caso até conhecido, depois no comentário posso até falar, mas que a pessoa, de repente, começa a ficar esquisita, aquele negócio, uma preocupação, e passa um tempinho e a pessoa acaba desencarnando num acidente. Aqui mostra, na verdade, que eu estou vendo, né, que é uma pessoa que está, né, já caso moribunda e está vendo, pelo que mostra que é uma senhora, né, que pode ser a própria mãe, como comenta ali que os amigos espirituais também podem vir, parentes, né? E aí mostra isso. Outra etapa de desligamento é a hora, aí ela está contando as fases, é a hora que vai ter que ter a proteção.
Por quê? Nós já falamos aqui também, aí vou lembrar até os casos. Existem vampiros, obsessores e equipes das trevas especializadas em vampirizar os recém-desencarnados. Eles vivem disso. É uma turma que vai lá para cá. O trabalho deles assim, é só ficar sugando lá o fluido vital, né, desse pessoal. Então, eles são especializados. A equipe espiritual, que quando a pessoa tem merecimento, isso é importante, ela tem como tarefa proteger o corpo físico e etérico até o desligamento total e o espírito contra a investida das trevas. Então, os espíritos vão chegando perto, nós vamos ver um trechinho aqui de um livro que vai falar que eles vão olhar, eles veem que tem proteção, eles falam, deixa para lá, isso aí está protegido. Então aqui a gente está vendo o espírito aqui com a cara de que é das trevas e a turma lá ao redor. Ele não consegue chegar nem perto pela barreira que se forma. Nesse livro nós já vimos aqui com a irmã, que era a neta da Melide, graças à vigilância da Melide e de mais alguns cooperadores, que passaram a assistir o corpo que foi, né? Lembra que ela teve um choque, a menina, né? Teve um problema, ela já tinha problema de coração, aquela história de levarem ela ali, de sequestrar ela ali. Ela teve choque, aí a avó ficou junto, o corpo não foi vampirizado nas últimas energias por esses espíritos. E o Fábio, neto da Ruth, que também pediu na hora ajuda, falou até falando, ela estava até pedindo, falando assim, receio agora que ele e os outros venham cair nas mãos dos irmãos infelizes vampirizadores das últimas energias orgânicas. E eles estavam todos ao redor do carro, não sei se vocês lembram, né? E o doutor Bezerra levou a turminha toda. Levou os 5 ocupantes do carro, ficou só o Fábio e esse amigo, porque os outros 3, né, desnortearam e saíram, foram embora. Foram um atrás da família, o outro, o motorista que estava sendo acusado também se mandou. Então, assim, o corpo mostrou para a gente que foi como se tivesse sugado, evaporou ali desse lugar, só ficaram os 2. Então, agora aqui vamos ver o que tem nesse anexo do Obreiros em relação a, justamente para complementar essas. No livro Obreiro da Vida Eterna, que tem esse caso do Dimas aí, tem então aqui um trechinho para a gente entender melhor. Que era o irmão Jerônimo, que estava com eles, que estava ali orientador do caso, vendo ali o caso do Dimas, que é uma das pessoas, esse livro são 5 desencarnações, e o caso do Dimas é o cara que foi espírita, tá? Então o Jerônimo fala pro Dimas, que está morrendo, ele está desencarnando. Acompanharemos, falando para ele, seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem, que levará a efeito, a caminho do restabelecimento. Não tema, pois já se preparou para recebermos a cooperação, semeando o bem e longos anos de atividades espiritistas. Porque o Dimas estava meio assustado, tá? Mesmo sendo espírita, ele não estava assim, aceitando muito bem, estava meio preso com a família. Aí ele fala: não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. E aí, em seguida, ele foi levando ele para a câmara, lá onde estava o velório, né? Onde o corpo jazia imóvel, e a mãe dele estava junto também, acrescentou. A mãe dele é essa aqui, ó. Ela fala: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. E isso é uma coisa importante, eu falei com você, para a gente guardar. Quando a gente estiver já, né, tendo consciência que a gente vai partir, a gente olhar para o nosso corpo, não é verdade? Ou se a gente sair, né, já tiver partido, olhar para o nosso corpo ali no caixão, seja lá onde for, e olhar e agradecer. Gratidão, respeito, porque ele, como ela fala, que foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Foi graças ao corpo que a gente conseguiu estar aqui para, né, reparar todos os nossos equívocos e sair daqui dessa melhor do que a gente entrou. Aqui está uma cena desse velório, os amigos conversando, o Dimas aqui já com a sua roupinha, mas ele, na verdade ele está de pijama junto com a mãe aqui, e ela falando com ele, e ele vai, no livro, vai falar que ele também olha, vê as pessoas falando dele, tudo, por isso que é a importância do silêncio, como a gente já comentou, e aqui está, como se fosse o André Luiz, olhando também, que eles estão vigiando tudo. Isso aqui estão na casa onde está tendo um velório. O André fala assim, eu não pude, ele estava escrevendo, né? Está contando para a gente, não pude sofrer, né? Segurar o espanto que me tomou o coração. Aí, em relação, ele já está em relação já lá no cemitério, na hora que eu já estava para o cemitério. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta.
No entanto, ao perceberem nossa presença, mostraram uma cara de enfado e um deles, mais decidido, depois de evitar-nos com desapontamento, bradou para os demais: Ah, não adianta, é protegido. Então, quer dizer, eles olham, vê aquele pessoal em volta, eles não chegam perto. Alguns, né? Que a gente já viu um caso ali que eles ficaram até querendo pegar a menina que estava lá, que tentou suicídio, e falou que ia ficar com ela, e o doutor Bezerra teve que dar um basta, né? Para ele soltar o espírito da menina. Aí o André Luiz, preocupado, olhou, falou com o padre Hipólito, que era outro da equipe deles lá, falou: O que significa isso tudo? E aí o padre fala com ele: Nossa função, acompanhando os despojos, indo lá do velório, indo lá já para o local do enterro, né? Não se verifica apenas no sentido de exercitar, do caso do Dima, né? Exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes os resíduos vitais. Então, aqui está uma ilustração, né, o padre falando isso, e eles ficam ali ajudando. Então, as pessoas no enterro, mas aqui tem vários encarnados ao redor, né, vigiando, né, para poder, quando o que está mostrando aqui que está como se tivesse uma energia, né, e mostrando que eles estão juntos, porque para não deixar atacar, para acabar com atacar as vísceras cadavéricas para subtrair os resíduos vitais, que ficam no corpo nesse tempinho. Então, aí foi um acréscimo do. Deixa eu ver como é que tá. Um acréscimo desse livro. Bom, tá. Então continuamos aqui ainda no desligamento, antes de dar um intervalo para os nossos comentários. Então, a outra etapa de desligamento tá. Depois que a pessoa vai, no caso, uma pessoa amparada, que tem merecimento, ou que faz oração, ou que alguém intercedeu por ela e ela também, né? Tá lá, como a gente tá vendo vários casos de intercessão de pessoas, de parentes, tudo. Essas pessoas, depois, elas vão sendo encaminhadas, está mostrando aqui o grupinho, tem o grupo, que tá, deve tá, não está escrito aqui, mas parece o grupo que estão indo, obreiros, que está indo embora para lá, para a colônia, todo mundo que desencarnou, vários, estamos do lado, um mais lúcido, do outro menos lúcido. Então ele fala que os espíritos recém-desencarnados são auxiliados para o encaminhamento ao local onde serão amparados, seja um posto de socorro ou uma colônia espiritual ou, infelizmente, largados ao léu. Isto só acontece com os que não podem ser auxiliados, devido a grandes débitos, aí no caso são aqueles criminosos que são comprometidos, a turma que já está esperando, né, você do outro lado, porque né, já tem o ódio, você já está com a sua obsessão e não resolveu, não se melhorou. Aí ele já fica esperando do outro lado para te levar. Ou então a pessoa que tem apego também, aquele apego, já falamos, apego não só ao seu corpo, ao dinheiro, à beleza, como apego com a família, não quer deixar os outros, é muito agarrado com tudo, e aí a pessoa que tem muito apego também fica junto ao corpo. Eles não conseguem levar a pessoa se a pessoa não quer. Então tá aqui, ninguém pode ser levado para planos superiores, no caso, né? Que aí é um caso que a pessoa está sendo oferecido para ela essa condição sem estar preparado. Se a pessoa não quer, não adianta que eles não obrigam. Aqui mostrando já ali na fase antes de levar esse encaminhamento, ela botou esse número 3 aqui, o 4 eu fui no número, mas aqui parece que estava com a sequência contrária, né? Falando de cortar os laços, então é comum a presença de espírito amigo ou familiar, e aqui está de novo a história da mãe e ele com, né, o próprio Dimas, que é o tal do pijaminha, que estava na outra figura, familiar da última encarnação durante o desligamento, na hora que estão os outros espíritos, que têm espíritos especializados para fazer o desligamento. Eles são especialistas nisso, são utilizados para essa hora. Então, enquanto eles estão lá, tem uma pessoa, tá, uma mãe, que está ajudando. A maior parte dos espíritos de nível médio de evolução se mantém mais ou menos conscientes do que acontece. Então, depende do grau de desprendimento e evolução. A pessoa tem que ser uma pessoa desprendida, como eu acabei de falar, não é muito agarrada com a matéria, e também já tem um pouco de maturidade espiritual. Aí ela vai ter consciência, vai ver a mãe, às vezes conversa, às vezes fica meio tonto, né? Com uma história que a gente sabe que tem, o período da perturbação. Então, aqui eles colocam a presença da mãe, geralmente, ou um filho, ou um irmão, e tranquiliza o espírito, isso tranquiliza ele na hora, no processo da desencarnação. Então, aqui estão os amigos espirituais, e ele está aqui, o corpo está indo embora, e ele já está parado pela mãe.
outra etapa aqui também, que é o rompimento do cordão de prata. A grande maioria dos espíritos em processo de desencarnação ainda se acha ligada de alguma forma à matéria física, grande maioria, seja por amor à família, aos bens, preocupações com os que vão deixar, preocupação com o filho, com a família. Em vista disso, o processo desencarnatório é gradual e o rompimento do cordão de prata é a última etapa no processo de desligamento só é realizado, na maioria dos casos, após algum tempo. Então, não é logo que acontece também. O caso do Dimas ali estava mostrando, que naquela hora que ele está no velório, ele ainda estava ligado. Tu vê que na cama ele está só no colinho da mãe. A mãe ainda vai lá, leva ele lá no velório, vem cá, vamos ver teu corpo, volta. Então, porque ele também não estava lá, ele estava muito preocupado com a família. Então, não é que ele não entendesse, que ele estava sabendo muito bem que ele, inclusive, que você falou que ele era espírito, lembra? Aqui um outro tipo, que é o tipo do espírito que fica agarrado. Aqui embaixo aqui está o caixão dele. E ele não consegue ir embora. Fica preso, porque, ó o fio aqui, ó. Ele não consegue ir embora porque ainda não foi desligado. E por que que ele não foi desligado? Porque ele mesmo não quer, ele ainda fica ali naquele apego. Aí daqui estão os dois conversando. Tem um caso de um outro que eu não consegui achar, mas um dia eu vou achar porque eu tinha guardado também, de uma mulher que o André Luiz olha e vê a mulher pedindo: ah, eu quero sair daqui, desesperada. Tá ele no cemitério, eu não lembro se é no Obreiros ou é no outro livro que também tem esses casos. Acho que é no Obreiros. E aí ela fica pedindo, pedindo, aí ele fala para o amigo dele, mas não lembro se é o Hipólito, ele fala para alguém: não, não pode ser tirada daqui, ela está pedindo tanto. E aí o cara fala: essa era a figurinha conhecida aqui. Todo mundo conhece ela, ela não quer desapegar, não quer desapegar. Ela não conseguia entender ainda, ela não queria dar conta que ela estava meses, tá, ali dentro do cemitério, ou anos, não sei. Ela não queria largar o corpo, estava com raiva da família, que a família estava sentindo que a família estava mexendo nas coisas dela, e ela lá no cemitério, presa no cemitério. E quase que o André Luiz ia indo, mas aí o André Luiz entendeu. Aí ela dá um fora, não sei o que que ela falou errado lá, aí ele percebeu que ela realmente ela estava já enlouquecida, porque a pessoa fica, né? Pensa bem, você está achando que você está vivo e não consegue sair desse lugar, mas esse aqui é o caso dessa pessoa que mostra como ele está apegado aqui ao corpo dele que está ali embaixo. E aqui tem um outro caso que tem no Obreiros da Vida Eterna, que é o Fábio, que foi amparado pelo pai. Já veio é o pai dele aqui. Enquanto a mulher está com ele aqui na cama, o corpo já no finalzinho, mas ainda tinha, lógico, que tem o fio de prata aqui, o pai já está lá com ele no colo, para amparar ele, para que ele consiga se recuperar, porque aí a pessoa fica mais calma. Tá? Então, para terminar, tem esses dois slides aqui, que é, falando, na Revista Espírita, 1865, Kardec falando do temor da morte, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreende melhor a sua missão na Terra. Lhe aguarda o fim com mais calma, mais resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que o futuro depende da boa ou má direção do presente. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. É ainda provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. A pessoa que não tem a certeza que tem a vida, que você continua, né? A pessoa fica achando que vai morrer, ele acabou, aí pronto, ele fica, a pessoa, enquanto viva, fica desesperada porque pode morrer. E aqui tem um trechinho do Emmanuel, um livro chama no livro Na Era do Espírito, né, Psicografia de Chico Xavier, num trecho que uma mensagem que chama Mortos Amados, em relação ao pranto. Aí Emmanuel fala: chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte, quanto possível, as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro do trabalho, não, no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Eu vou ver esse anexo aqui agora, porque a gente vai parar para o comentário, mas vou fazer outra colocação aqui pequena sobre, porque por isso que ficou tudo meio quebradinho,
porque é o tema da vida, acrescentando os trechinhos, e aí eu, como o texto também do capítulo é pequeno, deu para fazer assim. Então, aqui, outra referência foi esse livro Temas da Vida e da Morte, que o título é Enfermagem Espiritual Libertadora, em relação a essa história de libertação do corpo e o espírito. Então, nesse processo de libertação depois da morte, espíritos há, por falta de educação mental em relação aos quesitos superiores, em relação à vida espiritual, que se demoram anos e até séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e perturbam. A gente já viu isso, inclusive, lá no livro de Kardec, no Céu e Inferno, se não me engano, que pode ficar anos agarrado ali no cemitério, séculos agarrado de alguma maneira, que não se fala que é lá no cemitério, mas vivendo da matéria, enquanto é vivo, né? Somente os fenômenos da sensação, desacostumados às emoções elevadas, sentimentos nobres, edificantes, né? Como a gente fala aqui, eles apegam às impressões perniciosas, negando-se a aceitar a condição de desencarnados. E, graças a tal conduta, tombam em estados de alucinação, hibernação e doenças, que são sequelas daquelas que lhes vitimaram o corpo. Então, a doença que eles tinham, eles ficam achando que está cada vez pior e não conseguem entender que está desencarnado. Amor e ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez constituem mecanismo de libertação da coisa boa ou algemas escravizadoras que caracterizam cada ser após o desenlace físico. O Miranda adora fazer essa jogada, né? De um lado, o, o Antônio do outro, e depois ele chega na conclusão, ou é libertação ou é algema. Isso é característico dele. A grande maioria das criaturas vive as experiências materialistas que as acompanham como demoradas fixações. Vícios e costumes mórbidos continuam como necessidades poderosas. Continuam depois da morte ali do corpo, eles ficam como necessidades poderosas, exigindo que os seus aficionados busquem o prosseguimento da insânia na vinculação a companheiros terrenos. Então, quem fuma quer continuar fumando, quem bebe quer continuar, né, viciado, fumo, bebida, sexo, comida, tudo isso vai continuar, nós já comentamos aqui várias vezes. Então, esses companheiros igualmente descuidados, que também abrem essas brechas, que geram obsessões de largo porte. É compreensível que as realizações e construções mentais do amor e da caridade, da sabedoria e da abnegação produzam desintoxicação do psicossoma de imediato, liberando o espírito dos despojos, nos quais nenhum liame mantém as vísceras aos centros geradores de vida. Então não vai ter nenhuma coisa ligada e amarrando a víscera, né? Aí aqui é o espírito ao corpo, e facultando assim atingir as esferas de paz e renovação. Quando a pessoa está aqui, com amor, caridade, sabedoria, ela vai desintoxicar o psicossoma. Constatada que a sociedade, além do túmulo, é constituída por seres inteligentes que vivem as experiências evolutivas, reencarnando e desencarnando até a perfeição relativa que a todos nos está destinada, o Espiritismo propicia, pelo intercâmbio mediúnico, a psicoterapia desalienante em favor dos enfermos espirituais que se demoram nos ciclos mais grosseiros da erraticidade. Mas vamos lembrar que, certamente, antes dessa enfermagem espiritual direta, ou seja, do espiritismo para cá, que tem essas reuniões, antigamente, terapêuticas várias já eram utilizadas nas áreas de socorro da espiritualidade, conforme agora acontece. Que a gente pensa que só o espiritismo, mas e antes? O que acontecia antigamente? Sempre existiu reunião que ajudasse o desencarnado, só que eram feitas de outra maneira, não tinha o grupo dos. A gente, como encarnado, até participava, porque a gente sabe que a gente participa, né? Mas não havia essa parte aqui do centro espírita, tudo organizadinho. E aí ele deixa claro isso aí. Então foram as referências que fizeram, os comentários, então a gente agora vai para nosso momento aí de dúvidas e comentários. O Sul, esse tema é muito interessante, né? Tem, tem esse livro do André Luiz e tem também as histórias, né, que a gente lê em outros livros, né? Tem vários livros, tem um livro aqui
eu acho que é eu esqueci o nome dela. Depois eu vou pegar aqui o livro e, e indico para vocês, em que há relatos de espíritos recém-desencarnados. E esses espíritos contam, né, exatamente o momento em que eles, né, desencarnaram e as experiências, né, que eles tiveram. E, assim, ó, é muito interessante. Depois eu vou pegar o livro, mas quando vocês entrarem na conversação, eu vou procurar e falo aqui daqui a pouco. E é muito interessante você observar a forma, o que que acontece com cada um, né, de acordo com a sua vibração naquele momento. E isso também nos mostra, né, o Miranda deixa isso aí claro para gente, que a gente tem que ter muito preparo, né? Não é fácil e não é porque a gente, eu sou espírita, então isso não vai acontecer comigo. Acontece, porque tudo vai depender do momento. Se você não tiver no momento, por exemplo, passando por uma crise na sua família, por qualquer razão, e acontece o seu desencarne, você vai ficar preocupado, pode, né? Pode ficar preocupado. E isso pode desencadear um problema no seu desligamento. Eu sou espírita? Mas isso pode acontecer, né? Ninguém está livre, então a gente tem que se preparar em todos os sentidos. Não estamos livres de qualquer adversidade, óbvio, né? Mas a gente tem que ter em mente que a gente não pode deixar que isso nos, nos faça uma ligação perniciosa, né? Mas não é fácil, né, o Sultane? A gente está falando aqui, mas só na hora, né, que a gente vai saber. Quanto mais a gente tiver informações, melhor para a gente, porque a gente já sabe mais ou menos o que que vai acontecer, como que pode acontecer, né? A gente tem umas ideias em razão das experiências, né, contadas pelos irmãos caridosos que trouxeram suas histórias, né? Lá na congregação tem várias experiências nas psicografias, né? De irmãos contando como é que foi a sua passagem, né? Tem várias histórias, então a gente vai se ambientando com essas coisas para a gente entender o que que a gente tem que fazer na nossa vida para tentar, né? Fazer com que esse momento não seja um momento traumático. Mas não é fácil, não. Eu acho que a gente tem que sempre se manter em oração, né? O tempo inteiro. Se for o caso, por exemplo, se não for um desencarne súbito, ou um violento, ou um acidente que a gente não está esperando. Já li também um livro, acho que Psicografia de Chico Xavier foi uma carta de um jovem que disse que sofreu um acidente, né, de automóvel, que ele dizia que ele estava sendo carinhosamente preparado para a volta. Alguns dias antes, assim como você contou aqui no livro, ele sentia algumas coisas, assim, uns choquinhos em determinados pontos do braço, do peito, da cabeça. Ele já estava sendo informado de que iria acontecer, porque depois ele soube que os traumas do acidente tinham sido mais ou menos nessas partes, né? Então ele estava sendo preparado por merecimento, né? Mas isso também foi uma outra experiência interessante, né? Quer dizer, e se a gente tiver essa oportunidade, né? A gente tem que agradecer a Deus se a gente tiver essa oportunidade, mas se não tivermos, e se a gente tiver realmente, ou, por exemplo, se nós tivermos uma situação de um desencarne um pouquinho mais lento, né? Com algum problema de saúde, alguma coisa assim, e se a gente tiver com a nosso coração, nossa mente voltada para a espiritualidade, para as orações e tudo mais, a gente vai se preparando. Também tem um livro muito interessante do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Ele conta várias coisas interessantes nesse livro, né? É até muito bem humorado, né? É bem engraçadinho, bem legal, e nos instrui também para essa parte, né? É isso aí. Eu tenho vários outros livros que eu já li, né? Da Vera Lúcia, com o Antônio Carlos, né? A Vera Lúcia é a tia da Patrícia, que fez Violeta na Janela.
E o Antônio Carlos, eu era fã do Antônio Carlos, quando eu comecei a. Eu estudei os livros, né, do Kardec e tudo, mas ao mesmo tempo eu fui lendo e fui deixando também para minha família, minhas filhas irem lendo Violetas, e fui lendo a sequência. Acabou. A Patrícia, comecei com do Antônio Carlos. Ele tem dois livros que contam várias coisas. O Morri e Agora, que são vários casos de pessoas morreram e agora. Aí eles morrem, olha, um olha o corpo e começa a falar vários tipos. Você vê, não sei se 12, 13, tem um que é 14, casos de pessoas que contaram. Ele estava lá, ele vai, conversa e ia escrevendo. E no caso, a psicografia da Vera Lúcia. E o outro chama Entrevista com os Espíritos. Também são vários casos de morreu, e aí ele entrevista, como é que você morreu, o que, é que você sentiu, não sei o quê. Então, e é muito legal porque assim, tudo, cada um de um jeito, como nós estamos vendo aqui, né? Cada pessoa, não é só merece, você merece. A gente tem que entender, gente, o que é o merecimento. Nós já falamos aqui, o merecimento é você estar consciente, fazendo o que você pode e se preenchendo de, de uma sintonia que você vai se ligar na sintonia dos benfeitores. Então, se o teu merecimento é esse, porque você está cheio daquela energia ali, daquela sintonia. Não é porque você, ele merece, né? Ele fez assim, é filho de fulano, né? Tem até essa história tem alguma, como é que fala, a gente brinca até que é coisa de um padrinho, né? Que é como se fosse assim, né? Uma história que a pessoa tá, só porque é filha de fulano, sei que. Não, então você sempre bateu o merecimento seu, porque você fez por onde, e você está repleto de boas vibrações, né, porque você foi caridoso, você é uma pessoa que se esforçou, tudo isso vai contar. Você vê que ele avisa aqui, é uma das coisas que está no livro do Obreiros, que o Jerônimo está falando para o Dimas, que ele. Então, tem pessoas que vão no enterro, estão lá do lado, o corpo está ali no caixão, e ela está do lado. Tá vendo todo mundo e vai andando, vai acompanhar, como ele está falando, vamos acompanhar seu despojo até a última morada, ou seja, até o local do enterro, lá no buraco ou na gaveta, seja onde for. E aí, Lucas está explicando para ele que eu vou fazer isso. Aí, mas o Jerônimo fala para ele assim: presta atenção, ele não pode ter medo, porque ele já se preparou. Entre aspas, né? Na verdade, como você falou, nós somos espíritos, estão preparados? A gente acha que sim, né? Mas a gente não sabe como é na hora. Por isso que ele também não estava tão assim, estava até com medo. Você lendo o livro, você vê que ele estava super, super ansioso, com medo, coisa e tal. Então, o que ele falou, você semeou bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo. Aí, então, ele estava estimulando ele. Ó. Pensa, vamos pensar positivo. Lembra, agora que você vai estar lá e vai ficar lá no plano espiritual, tua mãe está até aqui, coisa e tal. Então, ele vai estimulando ele com essas coisas. Aí a mãe chama, vem cá ver o teu corpo, vamos agradecer, coisa e tal. Então, aí nisso aí, ele sendo espírita. Agora, quem não é espírita, né, começa a ver umas coisas dessas aí, lógico que é outra abordagem. Então, a pessoa vai poder ter abordagem de várias maneiras. Ou ela fica. Aí você merece ir ver os esportes, às vezes a pessoa não tem nem condição. Foi uma pessoa boa, mas não tem condição de ir andando atrás do caixão que está o corpo dela e ver o corpo. Não tem. Aí ela é. O que eles fazem? Ela tem esse merecimento de sair dali, ver o corpo assim ali no velório, só e vai embora, né? Como a gente sabe em alguns casos, né, cara? Da pessoa que acabou ali a oração depois do velório e a pessoa foi embora com o filho dela que estava ali. Então, assim, as coisas acontecem de acordo com o que a pessoa fez. E aí você vai poder seguir à frente com uns ou com outros. Agora, é o lance. Quem não faz por bem, né? Não viveu bem, não vai ter uma boa morte. Então, aí, em vez de sair do corpo, é aquele caso que a gente já viu, que o espírito querendo arrancar a menina lá para levar embora, e o doutor Bezerra intercedeu. Mas se a garota não tem merecimento? O espírito já tinha carregado, levar ela para as cavernas, para as funas, se torna espírito, se torna um escravo, eles botam nas cavernas e fica aquelas coisas de filme, como a gente contou no último estudo, né? Não tem ficção científica que mostra, que é muito pior do que a gente vê nos filmes. Fala, Sandra Pereira. É uma morte de famosos, né, que me tocou bastante e que teve essa informação, foi por acidente, e teve essa informação de que ele estava diferente, que ele sentia que alguma coisa ia acontecer. É o Ayrton Senna, né? Então, assim, todo mundo que esteve com ele antes disse que ele estava estranho, que ele dizia que não estava bem, né, que não queria correr, né? Então, assim, é como se ele soubesse realmente, né? Então, a gente vê que essa preparação existe, mesmo que seja por acidente.
Pois é, ainda mais nesses acidentes que a pessoa. Que é o que ele comentou aqui no texto, né? Que quando é acidente, o que que acontece? Essa preparação? É a pessoa, quando dorme, eles vão lá e chamam, vem cá, vamos fazer, vamos combinar que agora. Você lembra que você programou a reencarnação até a idade tal? E agora, na idade tal, você tinha escolhido, inclusive, ser um acidente? Porque tem a pessoa que escolhe fazer, desencarnar com acidente. A pessoa quer fazer, passar por uma situação que às vezes ela provocou em outro. E aí, só levando aquele choque ali agora para ela nunca mais fazer isso com ninguém, que eles comentam nos livros, né? E aí tem isso, que colocou, que ele estava muito diferente, o Ayrton Senna, estava estranho, falou umas coisas, mas ele deve ter passado a noite ou outras noites conversando e o pessoal tinha falado com ele. Só que a pessoa, né, acorda e não lembra de mais nada, mas no fundo a mensagem está guardada ali. E aí a pessoa fica assim, se sentindo estranho, mas não sabe o que é. Isso a gente já Mas tem comentado. eu passei, meu pai e minha mãe morreram praticamente nas minhas mãos, a gente conversando, né? E meu pai espírita, eu falava, pai, olha em volta, olha os seus protetores, porque quando eu falava isso para ele, as lágrimas caíam, entendeu? Porque na verdade ele não conseguia falar, mas ele conseguia ouvir, né? E a minha mãe não, minha mãe completamente como se fosse alienada daquilo, né? Mas antes, pouco antes de falecer, uns dias antes, ela falava assim: Você está vendo? Dona Heloísa está ali, que era a madrasta dela, meu pai, sabe? Todo mundo está aqui visitando a gente hoje. Ela achava aquilo estranho, né? E eu falava, aham, e morrendo de medo, né? Porque todo mundo morto. Ela falando de todo mundo morto. Mas ao mesmo tempo um pouco mais tranquilo assim. Bom, se estão aqui é porque vão recepcioná-las, né? Vão tranquilamente levá-las para um lugar de bem, né? É o que falam E aqui no isso capítulo, que os hã? familiares vêm. Ele falou aqui no capítulo que os familiares vêm, né? Tem, pois é, mas a diferença de um para o outro era foi muito incrível isso. E aí eu falava, mãe, vai na paz de Deus, vai, sabe? Que minha mãe é muito católica, muito como é fã da Virgem Maria, né? Vai com a Virgem Maria, vai na paz de Deus, sabe? E ela assim, mas bem alienadinha. Meu pai não, meu pai foi muito consciente, muito sofrido sem conseguir falar, mas consciente do que estava acontecendo em volta, entendeu? Entendi. A Sandra levantou de novo, abaixou? Quer falar de novo? Não, Sandra? Sandra Pereira? Eu vou começar com. Para complementar o caso do Ayrton, né, que ele foi um ídolo né, é, ele disse numa entrevista que ele tinha alcançado tudo que ele quis na vida. Então, assim, tudo que ele quis, ele conseguiu. Então, a minha impressão é de que ele estava pronto para ir. Né? Então, assim, ele já tinha feito tudo, ele já, né, as conquistas pessoais, a projeção do Brasil, ele era um ídolo, né? Pelo menos tá satisfeito, né? Sim, ele estava satisfeito, e eu acho que ele cumpriu a missão dele, que de repente era essa, né, É, de né, o povo brasileiro precisava de um herói. isso aí. Então, assim, foi esse o nosso herói por tanto tempo. Eu vou Né? continuar então agora com o resto do texto, que não tem muita coisa, mas que a gente Su, vai. Oi. rapidamente, o nome do livro é O que Encontrei do Outro Lado da Vida, Também, que eu já li. pela psicografia da Vera Lúcia Marinzec de O Carvalho. Antônio Muito Carlos. interessante. Não é o Antônio Carlos? Depoimentos de espíritos contando o que encontraram do outro lado da vida, E é o Antônio Carlos. surpresas que jamais poderiam imaginar. Não é o Antônio Não, Carlos? não, não é o Antônio Carlos. São vários Cada- espíritos. São vários Eu sei, espíritos. também tem. Eu também. Eu tenho quase todos os livros da Vera. Só faltam os mais recentes. E também, que eu encontrei do outro lado da vida. Então, assim, são mais Muito de. legal. Muito legal esses livros. E é legal que te É, dá é. uma noção de vários tipos, né? Agora, aqui, para continuar, é o textinho que ele vai começar a falar sobre a reunião espírita. A gente já estudou bastante isso, então não precisa nem ficar entrando muito em detalhe. Que aí o Miranda continua. Não, é Miranda ou é o Bezerra? Agora que eu vou ter que ir lá em cima da gente. Dá uma parada e me esqueci. Quem está falando? Espiritismo, isso aqui é o Bezerra, né? Bezerra, falando, é o Bezerra, que continua falando pro Miranda, estão conversando. E aí ele fala, de tempos em tempos,
surgem movimentos antimedienistas entre respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina espírita. Tu vê que já nessa época, dos anos 70, estava acontecendo isso. O pessoal fica reclamando, que o negócio de Kardec está ultrapassado, já começava a ter essas coisas. Então, que esses respeitáveis estudiosos sofrem inspiração negativa, ou seja, dos nossos irmãos que estão ligados ao lado de não querer fazer o trabalho, as entidades perversas, que se veem desmascaradas através da mediunidade digna, desmanchadas nas suas tramas nefastas. Combatem essa porta de serviço, que é uma reunião de para-desobsessão. Aí sabe que a pessoa vai mostrar que tá assim, aí tá com raiva, aí consegue conquistar um, aí leva mais cinco, seis da quadrilha do chefão. E eles combatem isso, tentando fechar essa porta, né? Ou pela suspeita, fica, isso aqui pode ser, né? Não é mediunidade direito, vai falar até que na frente que é animismo, desmoralização, e algumas vezes pela indiferença geral. É o caso o comentário que o Bezerra faz. Então, assim, esses inditosos, esses espíritos perversos, desfrutam de área livre para o comércio infeliz, e sempre chama comércio daquela ligação obsessiva, né? Para o comércio infeliz que estabelecem e o prosseguimento das ardilosas e inclementes perseguições que promovem. Aí ele vai comentar aqui sobre o Jesus no Tabor. O mestre, acompanhado dos discípulos amados, que ele sempre ia, Pedro, João e o Tiago, que é o irmão do João, o Tiago Maior, tá? Pra quem tá assistindo a série The Chosen, a gente vê direitinho que o Tiago Maior é bem altão mesmo, e o João é... No João também é alto, nesse filme o João também não é muito baixinho, não. Mas, na verdade, assim, que eles contam na época mesmo, que o João era bem adolescente, né? Não tinha nem 20 anos. Mas o Tiago Maior e o João, dois irmãos, e o Pedro. Aí ele vai pro Tabor e lembra, e ele me fala sobre a memorável sessão mediúnica quando Jesus transfigurou e ficou ali conversando com Moisés e Elias, que estavam totalmente materializados. Os três discípulos, viram, né? Tanto que viram que o Pedro até pergunta: não precisa fazer uma tenda para cada um de vocês, que eu procurar dormir, coisa e tal. E Jesus, aí que os caras estavam vendo ele brilhando, mas não estavam entendendo que aquilo ali era espírito. Que eles não entendiam muita coisa, né, gente? A gente sabe. Então ficava ali, estavam examinando as questões, né? Os três conversando. E aí tem até uma figurinha que eu achei muito bonita, mostrando isso, aqui Jesus, Moisés e Elias, e os três aqui embaixo, né, com aquela luz e tudo, olhando aquela visão. Depois Jesus vai conversar com eles. Tá, isso ele comentou. E aí, quando desceu do monte, porque está falando em relação a essa sessão, essa reunião mediúnica, né? Quando desceu do monte, Jesus prosseguiu no mesmo clima, quando atendeu ao obsessor que atormentava um jovem, que convulsionava sob sua truculência, babando e gemendo, com crises epileptiformes, tranca a língua, ficando desmaiado e com filetes de sangue nos lábios. O senhor repreendeu com a sua autoridade e o expulsou, liberando o paciente, cuja prova terminava sob as bênçãos do amor. Então, naquele momento, aquele encarnado estava terminando uma prova. Jesus liberou ele daquele espírito, né? Liberou, mas ao mesmo tempo ele cuidou, porque ele fala ali se realizaram uma perfeita fluidoterapia com o obsesso. É o encarnado. Socorro para o obsessor, que ele, quando fez ele tirar, ele não jogou o cara, né? Mandou embora para qualquer lugar. Ele teve socorro, lógico, teve um socorro. E um intercâmbio superior com os líderes israelitas desencarnados naquele momento, que ele estava uma energia. Imagina a psicosfera que estava aquilo ali, né? Como ocorre nos trabalhos espíritas práticos sobre os rígidos códigos da moral evangélica. Inspirados, portanto, por mentes perturbadoras, ociosas e vingativas, já vamos voltar a falar dos espíritas, né, em geral. Surgem companheiros zelosos da preservação do patrimônio doutrinário, que é o negócio de pureza doutrinária, e investindo contra as regiões mediúnicas. Alguns alegam excesso de animismo, outros exageros no mediunismo. Eu acredito que essas coisas acontecem, como a gente já comenta, várias vezes a gente vê que quando o Bezerra fala, tudo, são coisas que aconteceram muito naquela época. Então, hoje em dia, a gente não fica vendo o pessoal reclamar que tem animismo, tem mídia. Ninguém está falando, não está mais nesse discurso. Isso aconteceu muito, deve ter acontecido muito nessa época, porque para ele colocar aqui, ele achou importante. Então, e eu só afirmo que o período está superado,
Não falta quem diga que é um serviço prejudicial ao equilíbrio mental. Lembra que falava muito que o espírito era maluco, ou ficava maluco quando ia para a reunião mediúnica? Então, equilíbrio mental, emocional das pessoas, nervosas, psicopatas. Então, aí o Bezerra continua falando. É verdade que o animismo progride em larga escala, cabendo, no entanto, ao estudioso da doutrina, ao invés de coibi-lo, educar o sujeito, fazendo-o liberar-se das impressões profundas que lhe afloram do inconsciente nos momentos de transe. Eu assisti, aí vê que não vai dar tempo, eu também não achei mais o vídeo, mas eu vou achar um videozinho de 4 minutos do. Acho que eu passei para Carla, vou até pegar contigo lá, Carla, que eu passei para você. O Divaldo falando sobre isso, que como é que acontece nessa história de achar que é animismo? Porque a pessoa tem o seu profundo, o seu consciente, e ele faz até referência a esse cano que tem, que foi uma forma de U, que a gente bota água de um lado, sai pelo outro. Então, imagina um cano de borracha em formato de U. Aí ele fala que lá embaixo desse U tá como se fossem essas impressões do inconsciente, como se fosse um pouquinho de terra, de barro. Então, a pessoa que é o médium que está sendo ali para poder receber essas mensagens, ele fica, no início, ele fica com essas impressões, são as primeiras que aparecem. Então, quando você bota água de um lado, vai empurrando aquela terra, aquela sujeirinha ali, e aí vai sair pelo outro lado do cano. Então, isso primeiro seriam coisas que estão no inconsciente do médium. E aí só depois é que ele vai libertar. E aí só com a educação mediúnica também, que ele vai liberar já o que o espírito, o desencarnado, está falando, entendeu? Mas só para entender aqui um pouquinho mais sobre a palavra, que às vezes a gente esquece, né? Na verdade, o animismo não é palavra que você acha. Kardec, você não acha essa palavra em livro nenhum de Kardec. Eu procurei, inclusive, antes daqui eu fui nos 5 e não achei. Ele não fala em animismo, hora alguma. Por quê? Porque foi o Alexander Aksakov, filósofo russo, escritor, jornalista e grande pesquisador dos fenômenos espíritas, que utilizou pela primeira vez o termo animismo. O livro Animismo e Espiritismo só em 1890. O Kardec já estava desencarnado há um tempão. E o autor explica as principais diferenças entre animismo e mediunidade. Ele usou ânimo, animismo, porque vem ânima é alma, né? Então, a mediunidade, aí ele fala nesse livro, ela engloba todos os fenômenos intermediados por médiums. Então, o que acontece? A mediunidade tem um médium e tem um espírito que vai falar por intermédio do médium, falar com a ajuda do médium. Na definição de Aksakov, o animismo é o fenômeno psíquico inconsciente produzido fora da esfera corpórea do médium ou extramediúnico. Por exemplo, uma transmissão de pensamento, uma telepatia. Então, é o espírito da pessoa, do encarnado, que está se comunicando com o outro. Telecinesia, que vai mexer com os objetos, né? Que você mexe, carrega objeto para lá e para cá. Então, é a própria pessoa. Não é nenhum espírito que está usando o médium para fazer aquele fenômeno físico, entendeu? Então, o animismo é um estado ou fenômeno que a própria alma do médium trabalha, em vez de um espírito estranho, e não se trata de um fenômeno mediúnico. É um fenômeno anímico, o vocábulo ânima, que significa alma. E Gabriel Delane também disse que o animismo é a ação extracorpórea da alma em desdobramento. Então, é a alma que se desdobra e vai fazer as atividades, mas é a própria pessoa. Voltando ao texto, o Bezerra falando, igualmente, da mesma forma que muitos se esforçam em doutrinar os desencarnados, realizarão um trabalho valioso doutrinando os companheiros do plano físico, portadores de mediunidade em fase atormentada. Então, o que ele quer dizer aqui? Né? As pessoas fazem trabalho na reunião mediúnica, mas muitos médiuns não estudam, e que poderiam estudar mais, e um que está vendo que o outro está vendo que a pessoa está precisando trabalhar mais aquilo ali. Por exemplo, a gente estuda muito lá, escuta muito lá na Francisco de Paulo, falar, aquele médium que escreve psicografia, sempre falando da mesma coisa. Ah, eu fiz assim, fiz a psicografia é o mesmo sentido sempre. E isso demonstra o quê? Que está havendo inimismo. A pessoa está sempre falando a mesma coisa, na verdade, ela está com aquilo guardado no espírito dela. E ela acaba colocando aquilo. Ela não está fazendo de propósito, não é uma mistificação, é uma situação que é o espírito dela que está contando e ela não está identificando. Vai embora, faz a psicografia e aí prestar atenção, que aí já vê que a pessoa estaria. Aí o instrutor do estudo mediúnico, né, que eles fazem lá 4 anos de estudo, ele tem que avisar: olha, você está fazendo psicografia sim,
e essa psicografia já está. Ele vai dar um toque, né? E ainda tem que ser com muitos dedinhos, né? Porque tem estudantes e tem médiuns que se ficam melindrados à toa, então já viu. A gente fala que os chamados excessos mediúnicos não são da responsabilidade das sessões, senão da desinformação dos experimentadores, que aconteciam muito naquela época ainda, né? E pessoas que se aventuram nas suas realizações, desarmadas do conhecimento doutrinário e da vivência das suas execuções. Também lembrando que essas épocas as pessoas chegavam no centro, pessoa que tem muito médium, que vê espírito, fala com o espírito, e escuta, e faz psicofonia, e chegava e acontecia muito do chegar no centro espírita e falar, então você vem para trabalhar. E a pessoa não fazia curso algum, não entendia, desarmada do conhecimento doutrinário. E vivência, a pessoa não está ali, não estudou, foi nada e coloca numa reunião. Tem relatos e mais relatos disso, gente. Nas palestras que eu escuto, todo mundo sempre traz. Aí, na reunião tal, chega uma pessoa que não tinha feito. Então, acontece qualquer coisa. Então, aí, o excesso mediúnico pode ser a pessoa que não vai nem conseguir controlar nada do espírito, como pode ser a pessoa no seu animismo mesmo, né? Então, aí, o Bezerra continua. Por outro lado, toda a doutrina do espiritismo foi construída mediante as incomparáveis pesquisas mediúnicas a que Allan Kardec procedeu, oferecendo uma obra insuperável que depois de um século, quando fez o livro aqui, né? Porque agora já tem um século e meio, quando esse livro foi publicado, tinha um século. Agora, ainda mesmo nessa época, ainda é muito desconhecida, mesmo dos que a estudam com a FI. Continua até hoje, gente, com o século e meio, continua desconhecida, porque muitos médios não leem nem o livro dos médios todo, e não estudam o livro dos médios, não conseguem fazer o seu trabalho da forma mais, assim, vamos dizer, correta possível. São poucos que se dedicam a estudar. E quando estuda, passou ali, no caso ali, da gente tem 4 anos de estudo, hein? Tem muitos locais aqui que não estudam, não tem esse tempo de estudo. E aí a pessoa já lê e já acha que pronto, não acha que não precisa mais estudar. E a mediunidade, a pessoa tem que estudar sempre. Não é ficar só lendo o mesmo livro, é estudar, fazer curso com outros, né? Como aparece toda hora, existe atualização. Jacobson é fantástico com vários cursos que ele dá. Tem outra menina também que a gente estudou, acho que é Emily, e também Evelyn também muito boa. Então, a pessoa pode se atualizar, né? E aprofundar, inclusive para conhecer o que está acontecendo consigo. Por fim, a acusação que afeta pessoas portadoras de desequilíbrios nas áreas mental e emocional não tem qualquer fundamento. Está falando em relação à reunião mediúnica, que se a pessoa estivesse lá e afetar a pessoa que tem desequilíbrio. Aí vai, primeiro, porque o bom senso demonstra a impossibilidade desses pacientes terem uma participação direta na reunião. Ou seja, não é para levar ninguém na reunião que não seja uma pessoa que estudou, que é médium, entendeu? Que a gente sabe que hoje em dia não se faz, mas antigamente fazia. Muita gente, era reunião na época do Chico, de desobsessão aberta, fazer desobsessão na frente de várias pessoas, que com o aprofundamento dos estudos foram vendo que não era para fazer, que era melhor menos. O próprio André Luiz fez o livro, né? De obsessão, desobsessão, e explica, não bota muita gente, e aí ele foi detalhando. Então, isso foi com o tempo aprendendo, né, gente? E depois, porque a orientação doutrinária ensina que a presença dos que se candidatam aos benefícios não é indispensável, já que para os espíritos as distâncias terrenas têm outra dimensão, dispensando-se aquela participação física. Ou seja, a pessoa que estão fazendo uma desobsessão para uma pessoa tal, botou o nome da pessoa lá. Essa pessoa não precisa estar lá para poder receber os benefícios. Porque para os espíritos, a gente sabe que eles estão lá no plano espiritual, pode estar até lá na colônia, eles estão participando, estão fazendo aquilo, então não precisa da pessoa aí. E não vai deixar ninguém desequilibrado, nem mental, nem emocionalmente. Não obstante, reconheçamos a necessidade do conhecimento e preparação doutrinária, valorizando isso Bezerra falando que é muito necessário esse conhecimento e preparação doutrinária, e eles valorizam muito as condições morais, que são fatores predominantes para o resultado das sessões. Então, um médium com bastante, né, autoridade moral, muito melhor. Conforme as coordenadas mentais que defluem da vivência moral dos seus membros, estarão presentes entidades equivalentes, oferecendo o que se merece e não o que se deseja. Então, de acordo com a sintonia mental, com a vibração, com a energia que está rolando lá dos médios, dos seus membros, irão as entidades equivalentes, ou seja, mais evoluídas ou não, porque também vai aparecer médio, que é espírito às vezes que não está tão, né? E se mete na reunião que acontece.
e oferecendo o que se merece e não o que se deseja. É o que precisa aquele pessoal ali na mesa, porque você está sintonizando, você vai receber o que você está chamando na sintonia. Indispensável, portanto, que o conhecimento, a cultura doutrinária, tenham como suporte o esforço moral do aprendiz. Respeitamos todas as criaturas no seu processo de evolução espiritual. Entretanto, valorizamos os trabalhadores anônimos da mediunidade, os que formam os círculos espirituais de assistência aos desencarnados e de intercâmbio conosco pelo sacrifício, abnegação e fidelidade, com que se dedicam à luz da consolação e da caridade, que flui e reflui nas sessões mediúnicas de todas as expressões sérias. Aí ele vai botar os exemplos. Sessão de reunião de cura ou fluidoterapia, de desobsessão, de educação da mediunidade, que é no caso dos estudos para que forma médica, ou de materialização com objetivos sérios superiores, como eu falei, nessa época ainda existia bastante, favorecendo o exercício de várias faculdades mediúnicas para a edificação e vivência do bem. Porque aí a pessoa também, que às vezes, pode desenvolver uma psicofonia, uma psicografia, e só nessas reuniões sérias, né, que vão conseguir fazer a participação e descobrir que tem essa faculdade. E aí, terminando o capítulo, o Bezerra fala: a irmã Ruth, que é a avó do Fábio, está de serviço ao lado dos familiares, lá, a família agora. Ela sai dali, eles estavam os dois juntos, lembra? Ele está ali cuidando das pessoas, mas só que a irmã Ruth, a avó dele, está lá na casa, aí eu não me lembro se é a mãe, se é a filha, se é o filho, que são filhos da Ruth, tentando acalmá-los nas horas por vindouras, quando do repouso físico dos mesmos, ela conseguirá sustentá-los durante o encontro que lhe será propiciado do nosso lado para esse fim. Então, de noite, na hora do sono, vou chamar o pai, os pais e a Ruth, que a avó vai conversar, olha, ele tá bem, tá comigo, né? É aquela hora que a pessoa conversa e depois, quando acorda, não lembra de nada, mas já acorda bem mais tranquila. Tudo volverá à normalidade, enquanto amanhã é dia novo de realizações que surgirá para todos nós. Termina aqui o capítulo, o texto do capítulo. Eu acho que eu vou falar mais disso aqui. Tem dois textinhos. Isso aqui é que o próprio Miranda pede para a gente olhar o prefácio do livro que a gente começou o estudo da obsessão, que é o Grilhões Partido, e o que, que ele vai falar nesse livro, nesse prefácio que a gente já estudou? Sobre a equipe de trabalho, que tem que trabalhar com comunhão de pensamento, todo mundo trabalhar em conjunto, elevação de propósitos, tem que ter conhecimento doutrinário, tem que ter concentração para o trabalho, não fiquei, tem gente que tem dificuldade de se concentrar porque fica pensando em outras coisas na lista do mercado, e a pessoa tem que ter essa concentração sempre, não é só na hora da reunião, porque tem que estar acostumada a ter pensamentos nobres, né? Momentos que ela reservar para fazer sua meditação, isso do médium está falando, né? Uma conduta moral sadia, o equilíbrio interior com uma saúde equilibrada, tomar conta da sua saúde, né? Uma disposição física, então não ficar também comendo demais, e ter disposição física também sem. Ele coloca aqui com comidas com difícil digestão, ser uma pessoa tem que ter a face serena, trabalhar com seriedade, atencioso e pontualidade. Então, em vez de trazer para vocês, eu já li aqui acho que é a sequenciazinha. Vamos aqui para ver esse finalzinho, que é o restinho daquele livro Temas da Vida e da Morte, no mesmo artigo da Enfermagem Espiritual Libertadora. Ele vai falar que os benefícios que tem na hora dessas reuniões mediúnicas, no intercâmbio mediúnico, no consolo e auxílio desencarnados. Os benefícios para o pessoal, para os médiuns, tá? Além do que vem para o desencarnado. Então, aos membros do grupo socorrista, a pessoa recebe várias lições proveitosas. Porque, de acordo com aquela experiência, nós já falamos isso aqui, né? A experiência da vida dessas pessoas, a gente olha, meu Deus, aconteceu isso, ele vai contar lá seu caso, coisa e tal. Aí você vê que, de acordo com a conduta que a pessoa teve na Terra, agora ela está passando por aquilo. E aí você percebe, poxa, viu, fez isso, 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 agora ele está aqui sentindo assim, porque na verdade ele já passou por aquilo. A gente vê a história de você ter uma boa vida para ter uma boa morte, né? Uma melhor compreensão da lei de causa e efeito, mas né, mais ou menos a mesma coisa. No fluxo e refluxo dos acontecimentos, irmão. O Espírito vai contar lá o caso dele e a gente vê causa e efeito, né? Semeou, vai ter que colher. O exercício da fraternidade, que a pessoa está ali aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, que são os desencarnados, que a gente não sabe. Então, sempre são irmãos nossos, tem que lembrar sempre disso. São doentes, enfermos, desequilibrados, que estão precisando de ajuda, não
de raiva, me livra desse encosto, né? Começando a brincar, ele ia falar, eu quero. Não, a gente tem que primeiro ter que ter consciência que eles são nossos irmãos, e primeiro que estão bem mais desequilibrados do que a gente imagina, né? Estão doentes ali e tudo. Então, nesse caso, eu auxilio o sofrimento. E como o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico, quando ocorre a psicofonia, aí a gente tem que ter consciência de que, durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajustam a sua organização à do médium. Então, é perispírito com perispírito, encosta. Então, eles vão se ajustar para poder falar, né? E eles voltam ao contato com aqueles que não registraram a presença. Ou seja, numa reunião mediúnica que tem alguém da família, no caso, né? Que ele vai colocar, não ouvia, não via, né? Nessa fase, pode dar expressão ao sentimento. Às vezes a gente já viu o caso aqui, que eles estão na reunião, mas tem vários desencarnados ali, então eles estão conversando, aí está vendo o outro. Mas você não está vendo aqui, né? Já tivemos essa experiência, tanto na reunião que o Miranda faz no plano espiritual com o Bezerra ou com os outros benfeitores. Lá eles estão conversando, e tá turma encarnada com a turma desencarnada, né? Como também na reunião mediúnica no centro espírita, que aí eles também estão olhando e vendo as pessoas. E aí ele pode falar, né? Coisa que estava atormentando. E isso vai ajudar na hora que vai aliviando e vai modificando o estado íntimo do desencarnado. E no intercâmbio natural, foram duas coisas acontecem com a psicofonia, né? Primeiro seria isso, para ele poder ajustar a organização, e no intercâmbio natural ocorre um choque fluídico, pelo qual as forças anímicas do perceptivo, ou seja, as forças da alma, do médium encarnado, rompem-lhes a crosta ideoplástica que os envolve. Os espíritos encarnados têm uma crosta ideoplástica, que faz aquela ideia, forma aquela ideia, e isso consegue, com isso, com esse choque fluídico, romper, envolve. E esse intercâmbio aí, com isso, eles absorvem os embriões mentais, o médium, né? Qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que é espírito. Eles conseguem fazer com que, tirando ali, ajudando, porque a carne, né, a pessoa encarnada, ela tem uma outra vibração, ele consegue pegar e diminui essa carga que está no desencarnado. E também eles permitindo o diálogo no qual se dão conta da morte. Remorrendo, que aí eles falam, meu filho, mas você já não está, mas olha para os outros, vê como é que está. E que muitas vezes, que a gente sabe, eles tomam consciência que já foram, já estão do outro lado para despertar depois, posteriormente, em condições lúcidas que propiciam aos mentores levarem para. Aí o mentor vê que a pessoa já está melhorzinho um bocadinho, leva para o posto-socorro, hospital, ou escola de aprendizagem, porque a pessoa às vezes fica tão lúcida que já começa, vai para lá, melhora rápido e vai estudar, onde eles se capacitam para futuros cometimentos. Uma outra coisa também que vai ajudar muito, no caso, está comentando lá, o caso que o início era os benefícios do intercâmbio mediúnico. Aí está falando mais em função dos médios. O que a gente faz? Quando você está ali nessa reunião, você torna também factível cirurgias perispirituais. Enquanto ocorre a psicofonia ou qualquer outro processo socorrista. Eles falam muito na reunião que a gente vai na reunião, a sessão pública. Enquanto nós estamos ali, os médios esperando para ministrar o passo, as pessoas estão na plateia aguardando e escutando a palestra, e o tempo todo. Então, e a gente já viu desenhos aqui disso, estamos sendo, está acontecendo cirurgia perispiritual, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo acalmadas, sendo a parte já que está emocional, desequilíbrio mental, então a pessoa já está recebendo aqueles fluidos ali que vai sair. Por isso que a gente se sente muito bem, né? Quando você sai do centro, você sai bem melhor do que entrou, porque você recebe toda essa energia. Então, ele fala que isso visa beneficiar esses, no caso, aguilhoados, que as reminiscências carnais, por eles vitalizadas com a mente viciada e com os quais constrói os infortúnios que os ferem. Porque o desencarnado constrói toda aquela ideia, nona ideia, aquela história, ideoplastia, e fica com aquela mente viciada, e nesse momento também faz cirurgia perispiritual no desencarnado, que é o que está falando aqui, tá? Com a ajuda do médico. Homens e espíritos se exercitam na caridade anônima, já que não se dão conta de que a quem ajudam ou de quem lhes chega o auxílio. Está todo mundo se ajudando ali, querendo fazer um ajudar. O importante é fazer aquele processo de caridade. Não interessa para quem, como, o negócio, a intenção é de ajudar. Porque faixa muito baixa do psiquismo, dominado pelas impressões de teor venenoso, muitos desencarnados não conseguem sintonizar com os benfeitores da espiritualidade.
e só o diálogo com os encarnados os despertará para uma visão diferente de vida. Então é a hora que eles precisam lá encostar, né? Fazer aquela que a gente chama da passividade ali no corpo, e eles conversam com aquele médium que é o que está fazendo esclarecimento, né? O que chamam de dialogador, e ele faz, conversa, e aí vai despertando aos poucos, ele vai fazendo aquela conversa, olha só, meu irmão, papapá, que aí na reunião mediúnica está sendo atendido pelos encarnados que estão ali, né? E aí, fechando, ele fala: quanto mais serve o médium educado nas lides espíritas, mais se aprimora e se felicita com amplas percepções. Então, vai aumentando sua percepção, sua sensibilidade. O intercâmbio com os espíritos infelizes e perversos, nos serviços especializados, de forma alguma gera prejuízo para o indivíduo portador de mediunidade ou para as suas faculdades. Ao contrário, falo-á granjear méritos e amigos que o aguardarão, reconhecidos posteriormente, quando lhe ocorrer também a desencarnação. Então, aqui várias vantagens sobre a pessoa poder trabalhar com mediunidade, com a reunião mediúnica. Temos 10 minutinhos aí para a gente tirar dúvida e comentar. No livro dos médiuns, né, a gente não vê essa questão do animismo, mas a gente pode estudar o capítulo das mistificações, porque ali tem muita informação e tem muito ensinamento. Kardec ali explica muitas coisas, os espíritos explicam muitas coisas interessantes a respeito da mistificação que todos nós estamos sujeitos, todos, não médiuns, inclusive, né? Aqueles médiuns, inclusive os médiuns educados e não educados, que a gente quer dizer aqueles que estudam e aqueles que não têm ideia, né, de que são médiuns e tal, ou, enfim. E aí, esse capítulo, ele dá uma série de orientações a respeito, por isso que é importante, né, Sultânia, estudar. O médium precisa estudar, ele precisa saber o que ele está fazendo, o que está acontecendo, que fenômeno é esse que ele está experimentando, para que ele saiba tanto utilizá-lo para o bem, né, porque o objetivo é esse, o compromisso dele com a espiritualidade antes de vir é esse, né, o de auxiliar aos necessitados, para amenizar as suas dívidas, né, que são muitas, com certeza. Então, o livro dos médiuns é a nossa Bíblia, né? A Bíblia é muito importante que a gente estude. E esse capítulo ele é muito importante, o 27 da segunda parte, das contradições e das mistificações. A parte das mistificações, pequenininha, hein? Mas fala muita coisa importante. Eu acho que Kardec só não usou o termo animismo, mas nesse capítulo ele vai falar coisas que o médium faz tem, do espírito, mas aí não existia o termo sim, ainda. Ele fala em ânima, é, tem umas 4, 5 vezes nesse livro dos médios que ele vai usar o termo ânima, em relação à alma, fala anímica em alguma coisa, porque sempre em relação à alma, mas ele nunca usou o termo animismo da pessoa se expressar, porque tem que deixar claro, o pessoal gosta de desvalorizar, isso é animismo, como se fosse uma coisa ruim. E aí o Jacobs explica muito isso. Animismo não tem nada de ruim, mistificação que é, porque a pessoa está enganando, com a intenção de enganar. O animismo é essa expressão e a pessoa tem que aprender a controlar, mas, por exemplo, ele fala que a pessoa tendo uma clara evidência, você está vendo quem tem evidência, né? Você entende muito bem disso. Você está tendo um momento de animismo. Você não está recebendo um espírito, está fazendo você ver, né? Ele está dando vários exemplos ali. A pessoa de bicorporeidade é uma situação anímica, não é que seja anímica, anímica. A sua alma é que vai fazer aquilo. Então, assim, não é nada depreciativo, porque quando querem falar assim, ah, mas isso aí é animismo da pessoa. Tipo, ela escreveu, não era ela que estava escrevendo, não estava recebendo a mensagem de ninguém. Pode acontecer, como você falou, mas pode ser uma mistificação, que é pior. Aí a pessoa já faz. O que, que acontece? Ou ela faz com vontade de enganar, ou o espírito que ela está escutando está querendo enganar e fazer aquelas informações completamente, né, para poder. Inclusive, a gente sabe que a turma das trevas usa muito isso. E a própria fascinação faz que a pessoa faça um monte de carta achando que está recebendo o espírito superior. Então é nisso que tem que tomar cuidado. A palavra animismo não tem nada demais, é no sentido de usar a sua alma para fazer isso, então não vai poder dizer que é uma psicografia. Aí eu vou escrever, peraí, aí você está fazendo sempre a mesma
Porque no final, a lamentação, a mesma lamentação é do espírito da pessoa que já passou ou está passando uma situação. Eu vou achar o vídeo e vou botar no grupo para vocês verem o Divaldo explicando. Tá muito bom. Fala, Sandra, Sandra Pereira. É interessante, né, como é que as pessoas queiram que o médium ele já passe direto por isso. Porque a gente sabe que o médium, certamente, ele tem algumas dificuldades para sanar. No entanto, né, como é que ele vai desempenhar a missão dele se está tudo dentro dele revolvido, machucado, que ele não está entendendo? Então, ele tem que conseguir um equilíbrio para ele poder dar espaço para esse outro que vem ainda mais comprometido que ele, muitas vezes. Né? Então, assim, ele vai passar por aquelas dores todas do outro. Então, a pessoa precisa, né, de, pelo menos, né, melhorar um pouquinho essa parte, entender o mecanismo da mediunidade, quando é que ele está sendo influenciado, o que é dele, o que é do outro, ele só vai aprender na prática. Então, prática é isso, faz parte. Eu já joguei no grupo para não esquecer. Eu achei que eu tinha mandado para Carla o Divaldo em 4 minutinhos. Assistam, porque ele vai explicar direitinho essa situação, do que eu falei do tubo, e como é que o médium a parte do animismo faz dentro do inconsciente da pessoa, faz parte. E aí, com o tempo, a pessoa vai sabendo identificar e deixar fluir melhor. Sandra Ferreira, pode falar. Oi, queria dar uma indicação, né, porque se falou bastante, né, sobre o que acontece logo depois da morte e tal, né, relatos, o céu e o inferno. Tem um capítulo que agora eu não me lembro qual é, quer dizer, tem vários capítulos, né, porque ele bota vários tipos, né, de espíritos, né? É toda a segunda parte do livro. O livro divide em duas partes. A Pois primeira, é, a segunda é só de relatos de vários tipos de espírito. É um ótimo Pois é, exemplo. e ali é muito rico de relatos, muito mesmo, muito bom. Tem coisas muito interessantes. Ótima lembrança, exatamente. Aqui é o nosso básico. É o único, por exemplo, a gente falar, como é que era. Kardec não falou de colônia, não falou nada, realmente. Ele só falou, pegou nessa segunda, foi o único livro que ele vai falar. Os espíritos vão conversar, apesar que a revista espírita, na verdade, esses espíritos todos do céu e inferno, quase tudo está na revista espírita, né? Lá dentro tem Sim, uma história maior, aí ele bota um resuminho no céu e inferno. Então, esses relatos todos, como você falou, ninguém ficou falando, eu moro numa colônia, coisa e tal. Mas foi o primeiro relato que apareceu do espírito falar como ele estava. Porque o Kardec tinha um roteiro. Ele pegava, ele fazia as mesmas perguntas. Como é que você morreu? Como foi? Coisa e tal. Ele tinha mais ou menos um roteiro, tipo um roteiro de entrevista, fazia como foi, que na verdade foi não é dissertação de mestrado, nem tese de doutorado, é um pós-doc, doc, que ele fez uma é. pesquisa, pegava tudo, né? E pegava Ele aquele. até comprovava, né? Exatamente. Algumas mortes, ele comprovava, ia ver lá no jornal que tinha E acontecido no obituário, né? aquela Obituário. situação. Dependendo da situação, ele ia lá confirmar, né? E chamou muito É amigo bem dele isso. também. Você vê que tem caso que ele Hã? chama a pessoa que era da sociedade espírita. Tem um caso lá que eu lembro que o cara tinha acabado de morrer, tinha 8 horas. E ele falou: peraí, que eu ainda É, estou um pouco tonto. Não, eu lembro do caso, eu ainda estou um pouco aqui tonto falando com ele no Céu e Inferno. Realmente, para quem não conhece o Céu e Inferno, uma ótima referência que a Sandra deu, precisa conhecer a segunda parte. A primeira parte é só para quem está a fim de entrar nos conceitos. Mas a segunda é imperdível, todo mundo precisa conhecer. E depois parte para esses outros mais recentes, mais novos, que vou explicar com detalhes, que a gente vai. Aí são outros médios, e eu, assim, eu confio plenamente que aquilo ali é verdade, porque é muito igual que o Chico Xavier falou também, que tem vários livros do Chico também, né? É que aí não tem os detalhezinhos da entrevista, mas tem casos, não sei o quê, criança no além, jovem no além, é motoqueiro no além. Tem várias pessoas que eles falam como é que foi, a cartinha vem, é pela carta, né? E vai contando. Então vale a pena, sim, ótima indicação. Então, gente, agora já é 2 para as 9, nós vamos fechar aqui hoje, tá bom? Qualquer coisa vocês mandem no privado. Carla, faz a oração para a gente terminar. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, agradecemos por esse estudo, por esse livro, por todas essas instruções, Senhor.
que esses ensinamentos possam iluminar as nossas consciências, possam nos auxiliar para que a gente possa, devagar, colocar em prática, absorver esses aprendizados e que a gente possa transmitir através de ações no bem a todas as pessoas que nos cercam. Obrigada, Jesus. Abençoe esse estudo e que nós possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem. Beijo para todos. Boa noite vocês, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Vai lá, boa Quinta. noite. Boa noite. Era boa, tô indo. Obrigada, Tô Sultane. indo. Boa noite a Vai. todos. Beijo.